Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Prux, eu sou um dos sócios aqui da Capitalismo, que é uma empresa de análise e recomendações de investimentos. Normalmente nós fazemos esse vídeo aos domingos, mas aproveitando que foi feriado, né, hoje, vamos fazer o ações para ficar de olho nessa segunda. Deixo claro o convite para quem não é inscrito se inscrever no canal, para quem gostar do vídeo, dá um like e compartilhar. E lembro que aqui eu trago informações do mercado e também do nosso setor de análise. Como sempre, né, pessoal, vamos direto aqui para os principais destaques da economia brasileira e global. A última semana foi uma semana movimentada em termos econômicos e foi uma semana de notícias positivas, né? Já que nós tivemos o índice de atividade econômica aqui no Brasil, o IBCBR, que funciona como uma espécie de prévia do PIB, que subiu 3,32% em fevereiro na comparação com o último mês de janeiro, e tivemos números mais baixos, né, de inflação. Tivemos o IPCA 15, que é a prévia do IPCA, que é o indicador oficial aqui do Brasil, que veio baixo, subiu menos que o esperado, e o IGPM, que é bastante conhecido aí por todos como inflação do aluguel, que caiu 0,95 em abril, acumulando uma queda aí de nos últimos 12 meses de 2,17%. Essa é a primeira vez, né, nos últimos 5 anos que o IGPM fica negativo quando a gente faz essa comparação de 12 meses. E mais uma vez, né, o indicador que mostra, no nosso entendimento, cada vez que se abre mais espaço para pelo menos o Banco Central aqui no Brasil indicar que a gente possa ter um ciclo de queda de juros. Eu lembro que essa semana nós temos decisão de juros no Brasil e nos Estados Unidos, né, e a nossa expectativa é que, apesar da manutenção de juros aqui, a gente já comece a ter alguns sinais nesse sentido, até porque, mesmo com esse número do IBCBR, a economia brasileira vem crescendo pouco, né? Claro, é uma visão que a gente tem de curto prazo, porque muita gente diz assim, mas a inflação daqui a 1 ano, 2 anos, como é que vai estar? Isso não tem como saber, né, pessoal? Então, esse tipo de avaliação a gente tem que fazer no curto prazo, né? Se existe espaço, né, que o efeito dos juros, do aumento deles já vem acontecendo, abre-se sim espaço aí para o Banco Central baixar juros, tá? Já nos Estados Unidos, a gente tem expectativa de elevação em 0,25 ponto percentual, mas que também o Fed, né, que é o Banco Central americano, já sinalize que a gente possa ter esse ano, ou talvez no início do ano que vem, já corte na taxa de juros, né? Nós tivemos o PCI, que é o principal indicador de inflação, que é de gastos com consumo, subiu 0,3 abaixo aí da expectativa também, tá? Essa semana, então, como eu falei, decisão de juros no Brasil e nos Estados Unidos, e além disso, a gente tem a continuidade da temporada de balanços no Brasil e nos Estados Unidos também, tá? Vindo aqui para o mercado, né, pessoal, o Ibovespa, que ainda está em tendência de alta no curto prazo, subiu 0,06% na última semana. A alta de sexta-feira fez com que a semana fechasse no positivo. O IDIV 0,16, o Small 2,17, o SP em reais caiu 0,40, até em função do dólar, que é 1,32, já que o SP em dólares ele subiu, o IFIX subiu e o Bitcoin 3,63% aí na última semana. Né? Hoje o mercado fechou estável, apesar do feriado no Brasil e nos Estados Unidos funcionou, o SP caiu 0,04 e as ações brasileiras, né, o Brasil Titãs, que é um dos principais índices das empresas que tem negociação, claro, lá nos Estados Unidos, caiu 0,88%. Vindo aqui para os principais destaques, né, pessoal, de queda e de alta na última semana, nós tivemos a Kepler caindo 2,11%, com resultados abaixo do esperado. A gente gosta da Kepler, foi uma das poucas empresas que conseguiu repassar bem o aumento de custos, o aumento da inflação nos últimos trimestres, e acontece aquele efeito que a gente já comentou algumas vezes, parecido com a VEG, né? Quando o resultado não vem tão bom quanto o esperado, a gente pode ter o mercado batendo nas ações, que foi o que aconteceu com a Kepler, né? O resultado veio abaixo do esperado, né? A gente esperava uma receita maior até, mas é normal ter esse tipo de volatilidade. A gente lembra que o mercado da Kepler vai continuar crescendo e, além disso, a gente tem a oferta muito menor do que a demanda, né? E isso é positivo para a Kepler não só no Brasil, mas em outros mercados da América do Sul também. Tivemos aqui Americanas, né? O pessoal caiu 8,7, CVC 7,4, Vamos 6,8, nada negativo específico de novidade em relação a essas empresas, especialmente Americanas e CVC, que vêm com problemas, né? Principalmente a Americanas, né? E no caso da Vamos também tivemos divulgação de resultados, a empresa anunciou mais uma aquisição e é o que pega aqui para todas as empresas do grupo Simpar, né? É a questão que operacionalmente as empresas estão bem, mas com o juro muito alto ainda as empresas têm muitas despesas financeiras. O resultado financeiro é muito ruim,
porque eles gastam muito dinheiro, né, vamos dizer assim, com o pagamento de dívida, né, e como o juro aumentou, a dívida aumentou também. Tá? Agora, operacionalmente, as empresas estão bem. Oi aqui também sem grandes novidades, que é os 5,5%. Entre os destaques aqui de alta, a Coteminas, eu acho que é a primeira vez que a gente comenta sobre ela aqui, né? Ela assinou com a Shine um memorando de entendimento para fornecimento de produtos para lar, e o objetivo da Shine, a gente sabe que tem essa questão de tributação dos produtos que a gente compra lá fora, vai envolver a nacionalização das vendas da Shine Brasil, um plano que a gente olha assim, né, meio estranho, investimento de 750 milhões de reais, gerar até 100 mil empregos indiretos, enfim, vamos ver como vai funcionar melhor aqui, mas acabou impulsionando as ações da Coteminas, que inclusive a situação da empresa é bastante complicada, e a gente não pode esquecer que ela tem uma liquidez menor também, isso acabou ajudando para a gente ter essa super alta aqui das ações, tá? Mas não tem como ser negativo isso para a Coteminas, tá? Tivemos aqui a Light, né, pessoal, que eu fiz vídeos já, alguns vídeos falando sobre a empresa. Aparentemente agora vai no que a gente comenta, vai ao racha, né? Porque a empresa na semana passada abriu conversas com a ANEEL, né? A situação da empresa é bastante complicada, a gente tem a questão da renovação da concessão que deve sair. De qualquer forma, a gente acha que é um ativo muito complexo, ainda mais levando em conta que o setor elétrico é um ótimo setor, tem pouca empresa ruim, mas, né, para quem gosta de ativos problemáticos, e a gente já vai falar a respeito de mais um, pode ser uma boa alternativa, né? O outro ativo aqui mais problemático é o IRB, anunciou lucro líquido de 14 milhões em fevereiro, revertendo o prejuízo do ano passado. Destaque aqui para os prêmios emitidos, né, que subiram 12%, chegaram a 537 milhões, e acabaram compensando o destaque negativo que foi o aumento da sinistralidade. Já comentamos várias vezes sobre o IRB também, no nosso entendimento o pior já passou, cada vez se mitiga mais a chance de termos mais um aumento de capital. Agora é muito cedo para falar em grandes lucros, pagamento de dividendos, porque continua sendo um caso de reestruturação. 3R voltou a subir depois de uma semana bastante turbulenta, né, envolvendo principalmente aquela questão da nova emissão de ações. A empresa divulgou resultados que operacionalmente vieram dentro aí do que a gente esperava, positivo. A empresa aumentou a produção do primeiro trimestre desse ano em relação ao mesmo período do ano passado com 125% e também reverteu o prejuízo para um lucro de 16 milhões. Gostamos, né, do segmento, preferimos outras empresas, especialmente as estrangeiras, né, como eu também já comentei, mas a 3R é uma empresa aí que tem um potencial bem interessante também para aumentar o lucro nos próximos trimestres. E a Tenda, né, que vinha sendo um dos destaques de baixa, subiu 12% na última semana. Ela arrematou quase 2.000 unidades, aqui dá um VGV, um valor geral de vendas de quase 400 milhões de reais, naquele programa habitacional Pode Entrar da Prefeitura de São Paulo. Ela tinha perdido, da outra vez que a gente tinha se dado bem, foi no leilão, vamos dizer assim, tinha sido a Plano e Plano. Dessa vez a Tenda aí foi uma das grandes vencedoras. E só para vocês terem uma ideia, a gente está falando aqui do total desse programa, um VGV de 570 milhões de reais, que é bastante representativo, né, quando a gente pega o valor de mercado da empresa, quando a gente pega o endividamento da Enlíquida, endividamento da empresa e também pega a receita total, notícia positiva para a Tenda, né, principalmente essas empresas ligadas à baixa renda. Claro que a gente pode ter algumas mudanças, a gente espera que não, mas se não tiver mudança no FGTS, enfim, são empresas que devem se beneficiar nos próximos trimestres, essas que trabalham com Minha Casa Minha Vida e baixa renda também, tá? Eu lembro, né, pessoal, que eu vou deixar para vocês aqui o cupom internacional, que dá até 35% de desconto nas nossas assinaturas, né? Aqui na descrição do vídeo vai ter o nosso site, tem as assinaturas, tem também o relatório de performance, onde vocês podem ver as performances, né? As performances são atualizadas diariamente de todas as nossas estratégias. Vocês vão ver que a Capitalizo tem o melhor resultado do mercado. Na verdade, a Capitalizo eu acho que é a única empresa que divulga resultados das casas de análise, sempre atualizados, e vocês podem conferir todas as nossas estratégias, as de longo prazo, as de médio e curto prazos também, tá? Vindo aqui para destaques de proventos, né, pessoal, até deixei aqui o da Metal Leve, mesmo a Datacom sendo dia 27, ou seja, vai receber os dividendos quem ficou com as ações do dia 27 para o dia 28, porque nós tínhamos a expectativa da Metal Leve pagar um dividendo muito gordo, já que ela tinha como liberar coisas ainda envolvendo, né, a questão do Covid, que eram dividendos que estavam represados. Isso realmente acabou acontecendo. Pagou R$ 3,52.
a mesma coisa que Tupi e Taurus, né? A Taurus a gente espera que pague dividendos complementares ainda, e a Tupi pagou o dobro do que a gente esperava, tá? As duas ficam ex-proventos no dia 2, né, na terça-feira. A gente tem aqui essa semana da Grendene e a Cielo, que também divulgou resultados bons, né? A gente entende que também o pior da Cielo já passou. A gente deu recomendação de venda na Cielo 2017, entendendo que a margem não tinha a gente não tinha uma previsibilidade da margem em função da concorrência, e no ano passado, em janeiro, a gente tirou a restrição em relação à Cielo, e ela realmente vem entregando resultados melhores, né? E como ela é uma empresa enxuta, ela tem essa capacidade também aí de pagar bons dividendos. Trazendo aqui destaques, né, pessoal, nós tivemos várias empresas divulgando resultados. Eu vou trazer alguns pontos negativos e positivos de cada uma dessas empresas, começando com as estrangeiras. A Microsoft anunciou resultados muito fortes, né, trimestrais. Na verdade, lá é o terceiro trimestre fiscal, que é referente aqui ao nosso primeiro trimestre de 2023. As receitas subiram 8% em relação ao primeiro tri, vamos dizer assim, de 2022, chegaram a 53 bilhões de dólares. E mais uma vez, o grande destaque, computação em nuvem, as receitas subiram 16%, chegando a 22 bilhões, e o lucro 18 bilhões, com uma alta aí de 9%, né, pessoal? Lembrando que a Microsoft também, historicamente, é uma boa pagadora de dividendos. A Meta, né, pessoal, que é dona do WhatsApp, Facebook e Instagram, né, é uma empresa que vem cortando muito custos, cortando despesas, e nós já tivemos um resultado bom em função disso, né? A gente já esperava um resultado na última linha melhor, mas o que surpreendeu foi o crescimento da receita. A gente esperava até que a receita caísse, e a receita aumentou, chegou com uma alta aí de 3% do primeiro tri desse ano em relação ao primeiro tri do ano passado, atingiu quase 29 bilhões de dólares, e o número de usuários ativos também surpreendeu, subiu 4% aí na comparação anual, bons resultados. A ExxonMobil divulgou talvez os melhores resultados da história, né? Fantásticos, a gente já esperava isso também, porque é uma empresa que talvez seja uma das poucas que vai aumentar a produção, principalmente pelos investimentos na Guiana. Ali é um polo que tem um potencial gigantesco, e o custo de extração é muito baixo ali, né? Nós tivemos preços, pelo menos, que não despencaram aí do petróleo nos últimos trimestres, né? Ficaram nessa casa aí de 75, 80 dólares, 85 dólares. Com isso, o lucro líquido chegou a 11,4 bilhões, recorde, e o fluxo de caixa também mais de 11 bilhões. Também é uma boa pagadora de dividendos a ExxonMobil, e a Amazon também, né? Eram esperados resultados muito mais fracos, principalmente de vendas. As vendas subiram 9%, chegaram a 128 bilhões de dólares, e o lucro líquido 3,2. A empresa ainda está queimando muito caixa, né? Mas a gente vê que ela também conseguiu readequar melhor a questão de custos e despesas, e os resultados agora no segundo trimestre devem vir bem mais fortes, tá? Aqui no Brasil, o Santander, resultados neutros. A gente esperava ter os resultados um pouco mais fracos, né? Entre os principais grandes bancos aqui, a gente espera que Itaú e Banco do Brasil tenham resultados melhores. Bradesco e Santander, resultados mais fracos, e o Bradesco os resultados mais fracos, né? Porque os últimos trimestres foram muito ruins, né? E a expectativa é que isso continue contagiando, né, os próximos trimestres, tá? Quando a gente pega em termos de carteira de crédito, nós tivemos uma alta de quase 10%, em todos os segmentos cresceu, tá? E nós tivemos a margem financeira caindo 32% no Santander, porque as provisões aumentaram, principalmente pessoa física. Isso até se explica, né, pessoal, porque o Santander foi o banco que talvez tenha sido o último banco a aumentar as provisões, tanto que logo quando estourou o Covid, o Santander divulgou resultados e não aumentou tanto as provisões como os outros bancos, né? Então a gente enxerga pontos positivos aqui com o aumento da carteira de crédito, negativo, mas que também já era esperável com o aumento das provisões. O lucro líquido caiu praticamente pela metade, chegou a 2 bilhões de reais, tá? Tivemos a Movida, que no mesmo caso que eu comentei da Vamos, a receita subiu muito bem, 42% do primeiro tri desse ano em relação ao mesmo período do ano passado, 2,7 bi a receita líquida. Seminovos, mais uma vez, vem salvando os resultados, não só da Movida, mas de toda a parte do Grupo Simpar. Nós tivemos também uma melhora de despesas gerais, das despesas administrativas também, e mais uma vez, né, o resultado financeiro, em função do alto endividamento, foi o que bateu aí no resultado na última linha,
de Movida, que teve um lucro de 21 milhões, caindo 90% em relação ao mesmo período de 2022. A WEG, ótimos resultados, mais uma vez, né, pessoal? A gente esperava ter uma receita no exterior crescendo em torno de 10% a 15%, subiu 20%, né? Mesmo com o dólar mais fraco, acabou crescendo a receita, 7,6 bilhões de reais, o total da receita operacional, e o lucro subiu quase 40%, 1,3 bilhões, com geração de caixa de 2,3 bi. A WEG continua ganhando dinheiro em todos os segmentos. Lembrando que a WEG tem aquela grande vantagem, né, de conseguir, ela consegue adequar muito bem a produção dela para os melhores mercados, então deve continuar divulgando bons resultados. A WEG, né, pessoal, o que pode acontecer é ela divulgar resultados às vezes não tão bons e o mercado dá uma batidinha ali na WEG, mas a gente continua entendendo que a empresa tem esse ótimo posicionamento e vai continuar crescendo bem. Tivemos a Vale, né, pessoal, aqui já números mistos, a receita caiu mais do que a gente esperava, o minério está na baixa, se a gente pegar os últimos 4 meses e ainda pega o primeiro trimestre desse ano, é o ponto mínimo, talvez a gente possa ter uma reversão agora do preço do minério, mas os volumes caíram bem também. Nós tivemos uma queda de 30% na receita e nós tivemos os custos aumentando. Também a gente tem que pensar em energia, esses custos, a inflação aumentou, mas os custos subiram acima do que a gente espera. Por outro lado, uma geração de caixa livre aqui de 2,3 bilhões de dólares, né? Então a Vale é aquela questão, né? Mesmo quando ela não divulga resultados bons, os resultados são bons, porque a margem da empresa é muito alta, o minério tem essa peculiaridade, que são poucas empresas que praticamente mandam no mercado inteiro, Vale, BHP, Rio Tinto, especialmente. A gente vai ter a questão da demanda da China agora aumentando forte, a empresa aí gera muito caixa e paga bons dividendos. Então os resultados, ao mesmo tempo que não foram bons, tiveram pontos positivos, como essa questão da geração de caixa. Suzano, a mesma coisa, a gente já esperava resultados mais fracos, até pela base de comparação, então nós tivemos um recuo na parte de papel, que representa um pedacinho só da receita. Na parte de celulose aumentou 3% o volume de vendas, o que é importante, e as vendas, a receita líquida no total subiu 16%, chegou a 11 bilhões de reais, né? Nós tivemos um aumento do preço de venda, né? Mesmo com o preço mais defasado de celulose, que a gente não espera que caia muito mais do que agora também, tá? O custo de produção aumentou pouco, a gente esperava ter um aumento maior, subiu 8%, e se a gente pega combustíveis, energia e tudo mais, a gente esperava um aumento de custos maior, né? E a inflação trouxe um aumento também das despesas, né, que a empresa tem, dos investimentos, na verdade, com o projeto Cerrado, né, que é um projeto gigantesco. A nova planta está prevista, as obras estão em dia para começar a operar no segundo semestre do ano que vem, e o previsto era investimento de 19,3 bilhões de reais, aumentou para 22,2, basicamente em função do aumento da inflação, mas nada muito distante aí do que a gente imaginava. Ao contrário da Uzi Minas, que a outra vez eu comentei, que explodiu, né? Mesmo só da parte de manutenção, né? Eles acabaram errando feio o cálculo. Não é o caso aqui da Suzano. Não é bom, né, pessoal, mas isso é uma coisa que a gente já coloca aí como esperada. E BB Seguridade, né, pessoal, saindo aqui dos destaques de resultados para as prévias operacionais, tivemos mais uma vez BB Seguridade divulgando o relatório mensal aí de março, números muito positivos, tá? Já está aprovado o Banco do Brasil pagar mais dividendos, BB Seguridade vai pagar mais dividendos também, e a gente vai pegar ainda os juros altos, né? Ninguém está falando que a partir do mês que vem os juros vão começar a cair, nem da próxima reunião, e mesmo que aconteça desse ano, os juros, né, por um tempo vão continuar altos. A gente tem sinistralidade, que infelizmente foi alto com o Covid, inflação que foi muito alta, principalmente o IGPM, que machucou os resultados de BB Seguridade. Nós tivemos deflação agora do IGPM e juros altos, ou seja, a empresa vai ter um resultado financeiro muito bom, e apesar disso, operacionalmente a empresa continua vendendo bem, né? A gente pega a parte aí de seguro de vida, subiu 6%, isso em relação a março de 2022, que já era uma base muito forte, né? A gente pega o rural, aumentou 31%, previdência, 10% aumento de contribuições, e a arrecadação subiu 13% em relação ao mesmo período do ano passado. Esperamos bons resultados e esperamos também bons pagamentos de dividendos. E tivemos também, né, pessoal, a Braskem anunciando a suspensão da decisão
do bloqueio de 1,1 bi em função daquelas questões do afundamento de bairros e alagoas. Isso é uma questão que com certeza vai acabar ainda trazendo mais problemas que podem ser resolvidos, mas vai trazer mais problemas. É uma situação esdrúxula, para dizer assim, minimamente, né, esse afundamento de bairros. E nós tivemos, por outro lado, né, a possibilidade de novamente as vendas da Braskem. Isso eu estou falando de participações da Petrobras e da Novonor, que é a antiga Odebrecht, avançar mais. Claro que com essa questão da mudança de governo, a entrada do governo atual do PT, a gente pode ter uma mudança na postura da Petrobras vender ativos, mas no nosso entendimento não faz o mínimo sentido, por mais que eles queiram ficar com a empresa, né, não ficar com a Braskem, né? Não tem nada positivo aqui nesse sentido, né? E tem uma gestora americana, a Apollo, que está num processo mais avançado de due diligence, que é uma dessas etapas, né, do processo de venda, e a gente pode ter novidades aí na próxima semana. Além disso, a Novonor está desesperada para vender a parte dela, né, e a Petrobras também poderia vender, e a Apollo poderia ficar com a parte da Petrobras e com a parte da Novonor, né? Inclusive com uma boa chance de fechamento de capital da Braskem. Então, nas próximas semanas, a gente pode ter alguma novidade nesse sentido, tá certo, pessoal? Não esqueçam de aproveitar a nossa promoção, como eu comentei. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode nos mandar o e-mail, contato@capitalismo.com.br. Quem preferir pode nos chamar no WhatsApp. É só mandar um áudio ou uma mensagem que com certeza o pessoal do atendimento vai auxiliar a todos, tá certo? Um grande abraço, uma ótima semana e ótimos investimentos. Até mais!